Por que não pegar sobre a cruz, se ela mesmo foi motivo de orgulho do apóstolo Paulo? Por que não pregar sobre a cruz, amados? Se a Bíblia diz que quando João teve uma visão, ele viu o Cordeiro de Deus no céu, e o Cordeiro de Deus simboliza o sacrifício de Cristo, mostrando que o tema central do céu ainda é o sacrifício do Filho de Deus em favor de todos os pecadores. E é nessa noite eu quero dizer a você, dessa mesma forma, eu pergunto para todos os que estão aqui: o que significa a cruz para você? O que é que a cruz simboliza para você? Porque quando nós vemos Jesus lá no Calvário sendo crucificado, várias pessoas tiveram uma visão diferente dele. Nós podemos ver que os fariseus viram Jesus sendo crucificado e tinham Jesus como um atrapalho, porque o próprio Jesus ia de encontro à hipocrisia religiosa e à política religiosa dos fariseus. Então eles viam a cruz e viam Jesus como um atrapalho. Nós podemos ver que o ladrão que não se arrependeu ao lado da cruz viu Jesus apenas como um meio de se safar do sofrimento. Muitas pessoas veem Jesus apenas como um meio de ser abençoado ou de buscá-lo para realizar seus próprios propósitos e as suas próprias vontades. Muitas pessoas veem Jesus apenas assim. Nós vemos logo o outro ladrão que viu Jesus diferente, viu Jesus como um rei que possui um reino eterno, inabalável. E quando ele olhou prestes a morrer para Jesus, ele disse assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque ele viu Jesus como um rei, e um rei que possui um reino eterno e que oferece esse reino a todos aqueles que nele creem. Aleluia! Nós podemos ver também que o ladrão que logo após Jesus morrer, o ladrão que colocou a lança sobre o seu lado, teve uma visão de Cristo, foi compungido e disse: este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, o que significa a cruz para você? Olhe bem para mim nessa noite. Eu quero declarar a você que Paulo disse dessa maneira aos Coríntios, que ele tinha uma mensagem para o povo daquela época. E essa mensagem consistia em Jesus Cristo e sua obra realizada na cruz. Quando ele disse assim: eu não me propus pregar outra coisa senão Jesus e esse crucificado, era como se Paulo estivesse dizendo: as minhas palavras não são suficientes para mudar a vida de vocês. Nenhum método humano, nenhum método psiquiátrico, nem qualquer filosofia da psiquiatria ou da psicologia, ou qualquer recurso humano é capaz de mudar a vida de vocês. Somente a palavra da cruz tem poder para mudar. Somente a palavra da cruz tem poder para conduzir você e remover você de uma vida de pecado e te dar uma nova direção de vida. Ele disse: mas eu quero chamar a sua atenção, querido, nessa noite. Dentre os múltiplos significados da cruz, dentre as suas multiformas e características, adolescentes, jovens, todos os que estão aqui nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para alguns significados da cruz. O primeiro significado da cruz, diga comigo assim: a cruz. Diga: a cruz significa o tratamento da culpa humana. Olhe para mim. A cruz significa o tratamento da culpa humana. Por quê? Porque na cruz Jesus estava tratando a minha e a sua culpa. Ele estava tratando as suas feridas do seu caráter. Ele estava tratando os desvios da sua velha natureza. Na cruz Jesus estava tratando, querido adolescente, a minha e a tua velha natureza, que nos leva a fazer aquilo que nós não queremos fazer, que nos leva a pensar aquilo que nós não queremos pensar, que nos leva a caminhar por caminhos que não queremos caminhar. Jesus estava tratando na cruz a culpa dos nossos pecados. Deus estava tratando a cada um de nós como pecadores depravados lá no madeiro sangrento do Calvário. Escute,
Por que Deus estava fazendo isso? Porque existe uma lista, existe um escrito, uma lista de coisas que nós cometemos contra Deus. Existe um escrito daquilo que nós quebramos, dos mandamentos que nós desobedecemos, uma lista de pecados enorme e infindável, que nós não tínhamos como pagar ao nosso Deus. E por isso, o próprio Jesus pegou essa lista, arrancou das portas do inferno e cravou na cruz. Eu digo para você que essa lista de pecados, ela provém da lei de Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, quando nós como pecadores vamos contra o propósito de Deus para a nossa vida, antes de encontrarmos a Jesus, nós tínhamos a condenação dessa lista sobre cada um de nós. Essa lista, quando alguém não entende, não sabe o que Jesus fez e como Jesus pagou os seus pecados, escute, jovem, quando alguém não entende isso, quando alguém não entende o que Jesus fez por ele na cruz, um jovem se dopa de cocaína a semana toda e aplica entorpecentes na sua veia. Mas se você está me ouvindo nessa noite e tem sido dominado por isso, permita-me te dizer: não permita mais que Satanás leve você a aplicar coisas sobre a sua veia. Deixe que Deus nessa noite aplique a palavra dele sobre a tua vida e possa te dar uma nova direção por meio do poder do Evangelho de Jesus Cristo, aleluia. Quando alguém não entende o que Jesus fez por ele na cruz, o homem busca em novas experiências sexuais satisfazer o seu coração vazio. Quando o homem não entende o que Jesus fez por ele na cruz, ele entra em um grandioso vazio e busca respostas em lugares onde Deus não pode trazer a resposta para ele, porque a única resposta se encontra na cruz. Porque a única resposta se encontra neste Cristo, e neste Cristo crucificado, aleluia. Escute bem, meu jovem, nessa noite eu digo a você que está me ouvindo: Satanás tem motivo de sobra para poder condenar o homem, mas se esse homem entender e abraçar o sacrifício de Jesus por ele na cruz, Satanás não pode mais, aleluia, condená-lo. Sabe por quê? Porque Jesus cancelou toda a escrita, toda a lista de dívida e de pecados que eu e você tínhamos contra Deus. Pegou essa lista, cravou na cruz do Calvário e disse assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Amados, entenda que a cruz, amigo, ela tratou o problema da culpa humana. Uma certa jovem disse para um homem de Deus: eu não creio em Deus, mas ontem eu tive relações com meu namorado e eu sinto culpa. Ela perguntou para ele: de onde vem essa culpa? De onde vem a culpa que eu sinto por causa de fazer coisas erradas? Eu não creio em Deus, mas por que a minha mente se perturba? Sabe por quê? Porque essa culpa foi colocada aí por Deus. Ela só pode ser tratada na cruz. Ela só pode ser tratada em Jesus. Porque a culpa e toda essa lista de pecados que nós temos diante de Deus só pode ser resolvido lá. Você está me entendendo, jovem? Você está me entendendo, adolescente? O primeiro significado da cruz é que ela trata a culpa humana. Segundo significado, olhe para mim, diga assim, diga comigo: a cruz, diga, a cruz significa que está consumado, aleluia. Diga, está consumado. Diga assim comigo: está. Diga não para o inferno ouvir. Diga, está consumado.
Jesus, sabe o que significa isso? A cruz terminou a tarefa. Você tem acesso livre a Deus. Você pode se achegar a Deus. Você pode ser livre para chegar a Deus, meu irmão. Ele fez a obra perfeita em favor do homem. Ele fez a obra perfeita em favor dos seres humanos. A obra de Deus em favor do homem pecador já está cumprida. A religião diz assim para você: faça, e Deus vai fazer por você. O Evangelho diz assim: já foi feito, por isso faça para Deus. Aleluia, aleluia, maravilha. A religião diz para você: faça, e Deus vai fazer para você. Mas na cruz, no Evangelho não diz isso. Na cruz está escrito assim: já foi feito, já foi feito, já foi feito. Então faça, então viva livre para amar a Deus. Quando uma pessoa, irmão, não entende isso, sabe o que acontece? Quando alguém não entende que está consumado, ela cria mediadores para ele, para levar ele a Deus. Quando alguém não entende que está consumado, ela vai em busca de gurus da fé. Ela cria patrões espirituais. Ela cria outros mediadores, além de Jesus Cristo. Ela busca alguma coisa que possa levá-la a Deus. Então, coloca-se Maria, coloca-se homens e santos, coloca-se objetos ungidos, coloca-se alguma coisa para que ela possa ter um contato com Deus. Mas quando alguém entende que está consumado, que Jesus já fez a obra, ela não acaba-se os mediadores, acaba-se os gurus, acaba os objetos ungidos, porque você tem acesso livre a Deus. Você tem acesso livre a Deus, meu irmão. Você pode ir, o véu foi rasgado, e você pode se achegar ao Rei da Glória de todo o seu coração. Nada te impede mais. Só quem está entendendo, levante suas mãos e adore ao Senhor, porque está consumado. Aleluia. Você tem esse acesso livre a Deus, meu irmão. Eu digo nessa noite, talvez você tenha criado mediadores, alguma coisa que possa levar você a Deus, inclusive a sua justiça, inclusive as suas boas obras. Você pensa que chega a Deus porque você não bebe, não fuma. Você pensa que chega a Deus porque você não vai a festas e baladas? Você pensa que chegará a Deus por causa disso? Não! A Bíblia diz que o homem é aceito por Deus por meio da fé na obra de Jesus Cristo, o Salvador. Não é por meio das tuas obras, meu querido amigo, é por meio da obra superior do Filho de Deus. E por isso que quando você crê nele, essas obras eternas brotam dentro de você, e você pode praticar coisas excelentes para Deus. Se você está entendendo isso, eu digo e declaro em praça pública nessa noite: a minha fé está em uma cruz vazia, não está em amuletos, não está em objetos de pedra, barro ou qualquer outro tipo de material. Não, a minha fé está em uma cruz vazia, está em um túmulo que não permaneceu fechado, e o fato desse túmulo não permanecer fechado me deu a alegria de saber que o céu foi aberto para mim mediante o sacrifício de Jesus. Aleluia. Você que está me ouvindo aí agora, meu irmão, nada que você possa fazer por você mesmo vai salvá-lo, a não ser que você seja alcançado pela graça de Deus mediante a fé. A não ser que você creia em Jesus e diga: Deus, as minhas obras, elas não podem fazer nada por mim. A não ser que você deixe tudo de lado, toda a sua confiança em você mesmo, e se agarre à cruz. Se agarre à cruz. O Evangelho de Cristo é a única mensagem que pode te arrancar das drogas. O Evangelho de Cristo é a única mensagem que pode te arrancar do mundo de prostituição. O Evangelho de Cristo é a única mensagem, a boa nova de Deus, que pode arrancar você da lama, meu irmão que está me ouvindo, de todas as coisas que te prendem, de tudo aquilo que te mantém preso, e te dá liberdade em Cristo Jesus. Então, irmão, quer dizer então que eu não preciso mais fazer nenhum sacrifício, porque está consumado? Sim. Você não precisa fazer sacrifícios, não precisa andar de joelho 30 quilômetros para poder alcançar algo de Deus.
Sabe por quê? Tudo que você precisa fazer para ser salvo é crer e confessar Jesus Cristo como teu Salvador. Aleluia! É a única coisa que você precisa fazer. Terceira e penúltima coisa. Diga comigo, jovens e adolescentes. Diga assim comigo. A cruz. Diga, a cruz significa substituição. Diga assim, substituição. Sabe o que significa isso? Jesus tomou o meu e o teu lugar. Jesus assumiu o meu e o teu lugar. Jesus morreu a nossa morte, sofreu o nosso sofrimento. Ei, você diz para mim, você não conhece as minhas dores, pregador, mas eu te apresento nessa noite um homem que sentiu as tuas dores de maneira mais profunda possível. Um homem que sente os teus sofrimentos e sentiu o sofrimento de maneira mais profunda do que qualquer pessoa aqui nessa noite. Eu apresento a você um Deus que, por causa daquilo que Ele passou, Ele entende você. Ele entende suas dores, jovem. Ele entende seu sofrimento, sua solidão. Você que está me ouvindo agora, que fica no meio dos teus amigos, que se diverte, que vai para as festas, mas no fundo, a sua alma clama por socorro, e você sente o vazio pesado na alma, e diz: Deus, eu não sei o que é isso. Jesus tomou o meu e o seu lugar. Ele nos substituiu. Amigo, isso é importante para ti? Isso significa algo para ti, saber que Ele tomou o seu lugar. Era para eu e você morrer. Era para eu e você estarmos lá. Os gemidos de Jesus, meu irmão, em nosso lugar, são capazes de, aleluia, de satisfazer cada dor da nossa alma e do nosso coração. As dores dele aliviam as nossas. As suas tristezas em meio ao momento da cruz é capaz de nos dar os cânticos de alegria da salvação em preencher nosso ser. Eu rogo nessa noite, você que está me ouvindo nessa noite, se você entender, meu irmão, a cruz, na sua alma vai vir um clarão celestial, e você vai encontrar abrigo, paz e graça diante de Deus. Quando você entende o que Jesus fez por você, aleluia, você ganha sentido para a sua vida, você ganha um propósito para viver. Significa que tudo aquilo que era para eu e você recebermos de Deus, como ira e condenação, Jesus recebeu em nosso lugar, inclusive o abandono. Jesus foi abandonado na cruz por Deus, por minha causa e por tua causa. Ele recebeu a separação porque fazia parte da condenação do pecado, a separação. Quando ele disse: Deus, por que me abandonastes? O inferno é separação eterna de Deus. Então quer dizer, irmão Léo, que Deus não está no inferno? O amor e a graça dele não estão lá. A única coisa que está no inferno é a justiça de Deus e a ira de Deus derramada sem parar, eternamente, todos os dias, para sempre. O inferno é separação eterna de Deus. Jesus foi condenado com o inferno que eu e você merecíamos. Jesus sofreu e foi condenado com a minha e a tua culpa. Ele foi culpado pela minha mentira. Ele foi culpado pelo meu pecado. Ele foi culpado pela minha desilusão, pela minha prostituição, pelo meu adultério. Jesus foi culpado pela minha própria culpa. Quando ele estava na cruz, ele assumiu aquilo que era para vir sobre nós. Eu digo para você, quantos aqui nessa noite estão aqui, sabe por quê? Porque alguém tomou o seu lugar. Você é feliz por isso? Se você está aqui, meu irmão, Jesus assumiu o teu lugar, adolescente. Jesus morreu por você. A maior mensagem do Evangelho é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Por último, a cruz significa vitória total sobre os demônios e os inimigos do homem. Você pode ver o diabo, porque ele
é carnal? Não. Satanás é espiritual, você não consegue vê-lo, mas você pode ver as obras do diabo. Você pode ver as obras dele em uma família que se acabou. Você pode ver as obras de Satanás em um jovem drogado que perambula pelas ruas, se dopando todos os dias. Você pode ver as obras de Satanás em uma adolescente ou em um jovem que tão cedo já é destruído por uma vida imoral. Você pode ver as obras de Satanás quando o homem é jogado na sarjeta, destruído, derrotado. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Levante suas mãos para cima nessa noite. Pelo poder do nome de Jesus, levante, adolescente. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, que toda obra maligna nessa noite caia por terra. Que tudo aquilo que está sendo implantado na sua vida, na sua família, pelo poder do nome de Jesus Cristo, caia por terra, seja desfeito, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Oh, meu irmão, não há nada que Deus não possa fazer por você. Não há corrente que Ele não possa quebrar. Não há vício que Ele não possa arrancar de você. Não há nada que Ele não possa desfazer, porque Jesus se manifestou para desfazer o mal. Aleluia. Ele se manifestou. Aleluia. Você não precisa ter medo, adolescente. Você não precisa ter medo, fobia, pânico, síndrome do pânico. Mas não, por quê? Porque os inimigos de Deus já foram vencidos no Calvário, aleluia. Porque os inimigos do homem, aleluia, que não é carne nem sangue, mas os principados, a Bíblia diz que Ele despojou os demônios na cruz, venceu todos, envergonhou a todos, e todo aquele que nele crê andará em vitória sobre Satanás, andará em vitória sobre o inimigo, andará em vitória sobre as trevas. Porque nas trevas tudo se destrói, mas na luz tudo se refaz. Fique de pé comigo, querido. Fique de pé. Entenda que a cruz significa o tratamento da culpa humana. A cruz significa que está consumado. A cruz significa substituição. Deus me substituiu em seu filho. A cruz significa vitória total sobre as trevas e sobre o poder de Satanás, que foi desbaratado na cruz. Por último, todos os que estão me ouvindo aqui, você, meu amigo que está me ouvindo agora, eu quero dizer a você que o sacrifício de Jesus, ele só pode ser aplicado sobre a vida daqueles que creem. Jesus morreu por todos. Mas a Bíblia diz que somente aquele que crê será salvo. Se você nessa noite crer e confiar na morte de Jesus Cristo para a sua redenção, meu amigo, tenha segurança então de que Ele morreu por você.